Teus filhos têm deixado, ó Deus, seus lares, têm vindo à tua casa para louvar o teu santo nome e ouvir a tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse privilégio que temos de poder ter um lugar para ir e assim ter, ó Deus, essa comunhão contigo. Agora pedimos, entregamos a Ti esse momento de adoração, de louvor, e que o Senhor possa ter recebido e que isso possa ter atraído a Tua presença, Senhor, para que então possamos ouvir a Tua palavra, para que todo espírito, ó Deus, contrário à Tua palavra, possa ser dominado, e o Senhor tenha a preeminência, e desta forma o Teu povo possa sair daqui abençoado, pois nos entregamos, ó Deus, todos em Tuas mãos, para, ó Deus, nos alimentarmos da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras em duas passagens. Primeiro, Malaquias, capítulo 3, versículo 18 a seguir. E depois também somente um versículo de Isaías, capítulo 57. E o capítulo 57, versículo 21. É bom louvarmos a Deus e nós sabemos que o sucesso do culto depende de nós, né? Que os louvores, eles atraem a presença de Deus. E se você veio aqui para ser abençoado, certamente você voltará abençoado. Porque Deus nunca, Jesus Cristo nunca dispensou alguém que chegou a Ele de mãos vazias. Eu lembro de uma parte de uma pregação do pastor Febrônio, que ele disse há muito tempo atrás, que Jesus Cristo nunca disse não a ninguém. Você pode olhar nas Escrituras, em todos os evangelhos, você não vai encontrar nenhuma vez ele dizendo não. Mas cada um que chegou a ele com o coração reto, com o coração sincero, certamente levou aquilo que veio buscar. Vamos ler então Malaquias, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 18, onde a Bíblia diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora vamos voltar aqui à Bíblia um pouquinho, só em um versículo do 57 de Isaías, onde diz: Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Oramos uma vez mais. Senhor Deus, estamos em Tuas mãos, em Tua presença, e de forma alguma confiada em nossas forças, mas confiada em Ti. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos tirar, ó Deus, dessas Escrituras, ó Deus, uma lição de ânimo e encorajamento para a nossa jornada terrena.
pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos? Então, o título da nossa mensagem de meditação nessa noite é a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Começando aqui no versículo 13, nós vemos em primeira mão uma queixa que Deus faz ao seu povo. Então, se nós queremos, eu sempre costumo dizer, conhecer a natureza de Deus, nós olhamos para nós e nós vamos compreendê-lo, conhecê-lo melhor. Se nós queremos compreender as coisas espirituais, nós olhamos para as coisas naturais e ela testifica das coisas espirituais. Então, da mesma forma como nós podemos ficar aborrecidos com certas coisas, com certas indiferença, vamos dizer assim, o pai com a diferença do filho e assim por diante, com a falta de valorização daquilo que às vezes aquele amor que o pai e a mãe dá ao filho e muitas das vezes não é correspondido. Dessa mesma forma, nós vemos Deus se queixando. E o que eu mais amo nessa parte, uma das partes que mais me chama a atenção nessa escritura, é ver, vamos dizer assim, a humildade de Deus em submeter, em outras palavras, e em se explicar ao seu povo. Essa parte, nós vemos realmente uma grande demonstração de humildade e o grande amor que Ele tem para comigo e para você. Aonde Ele vem através do profeta Malaquias, onde lemos e diz: as vossas palavras foram agressivas para mim. E o que nos chama a atenção é que o povo diz: mas vós dizeis que temos falado contra ti. Quer dizer, não fiz nada, não falei nada. Entende? Mas muitas vezes, quem sabe aquele pensamento quieto na hora de dormir, entende? Aquela voz baixa, quem sabe eles nem chegaram a falar, como disse o profeta Malaquias, o que nos tem adiantado de servir a Deus, o que tem nos aproveitado. Entende? O ímpio tenta a Deus e escapa, o ímpio faz o que quer e nada acontece. Talvez eles nem chegaram a falar isso diretamente, mas quem sabe muitas vezes pensaram. Como eu e você talvez somos tentados a pensar que Deus não se importa por mim, não se importa por você. Mas Deus ouviu isso. E ouvindo isso, Ele veio e diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado o soberbo. Quer dizer, os ímpios são mais bem-aventurados, porque eles fazem o que querem, eles vão onde querem, em outras palavras, eles desfrutam a vida, eles mentem, eles trapaçam e está tudo bem. Agora, eu tenho procurado e guardar o meu coração perante Deus, mas o que tem adiantado, o que tem, porventura, o que eu tenho ganhado em troca, Deus, porventura, não tem olhado para mim? Não tem olhado, quem sabe poderíamos pensar, quem sabe as pessoas poderiam pensar. É o que diz a Bíblia. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas agora Deus vem e vai mostrar a diferença. Em outras palavras, vocês estão pensando, o que tem adiantado de me servir? Vocês têm pensado que eu não tenho olhado para vocês? Você tem pensado que você tem andado sozinho? Você tem pensado que eu não tenho estado ao teu lado? Que eu não tenho me importado com você? Então eu quero dizer para vocês nessa noite, Deus dizendo: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E agora Deus quer dizer para mim e para você, Deus quis dizer para aquela congregação, Deus quer dizer hoje para mim e para você, eu quero dizer que há um memorial diante de mim, para aqueles que se lembram do meu nome. Porventura você tem pensado que não tem adiantado, você tem pensado que tem perdido o seu tempo, mas Deus tem nos dito
através da Escritura, que há um memorial escrito. Deus tem dito que poupá-los-ei como um pai poupa seu filho que o serve. O que mais tem de precioso para um pai, para uma mãe, não é o carro, não é a casa. Mas o que mais tem de precioso para um pai, para uma mãe, é o seu filho. E Deus usa essa expressão, poupá-los-ei como o pai poupa seu filho que o serve. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Então, quando nós começamos a ver essas coisas, quando nós começamos a ver o valor que temos para Deus, quando nós começamos a ver como Ele se importou por nós, o que Ele fez por nós, entende? Ao nosso amor, o nosso apreço, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida vivida, ela começa a crescer. Porém, quando nós não olhamos, isso acontece com Asaf. Ele diz que quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, entende? Quando ele começou a ver que aparentemente, digo eu, que o ímpio não tinha aperto em sua morte, ele diz que se azedou, que ele sentia picada em seus rins. Me embruteci, me tornei como animal. Por quê? Porque ele focou somente o lado contrário. Começou a ver a prosperidade do ímpio, começou a ver o lado oposto. Mas quando ele entrou no santuário, quando ele entrou diante de Deus, quando ele entrou na casa de Deus, então ele pôde ver a diferença. São exemplos bíblicos de grandes homens que nos antecederam, mas que tiveram essa tentação de olhar, entende, com um olhar indevido, olhar de uma forma sem ver a realidade das coisas. Mas, diz Asaf, mas quando eu entrei no santuário, eu compreendi. E da mesma forma da mesma forma é você. O barulho do dia a dia, parece que estamos tão sozinhos. O barulho dos problemas nos cercam. Mas, irmãos, quando você é realmente submetido ao problema vem diante de ti, há uma âncora dentro de você, há uma confiança. Você não é um filho órfão, você tem para quem recorrer. Isso nos coloca em segurança. Porque nós olhando os exemplos bíblicos, olhando essa grande nuvem de testemunho que nos rodeia, que Deus deixou escrito, é que nós vamos compreender e ver e ter a nossa fé ancorada. Porque às vezes há caminhos que nós caminhamos, parece um tanto escuro. Passamos por coisas que não gostaríamos de passar. Passamos por dificuldades que não gostaríamos de passar. Mas há uma coisa, nós devemos ter essa fé, esse conhecimento, eu não estou sozinho. Deus não é um perdedor. Deus nunca perdeu uma batalha. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros das suas bênçãos, somos herdeiros da sua proteção, porventura você deixaria o seu filho perder? Porventura você deixaria alguém fazer o que quisesse com o seu filho? Não. Mas muitas das vezes nós temos que pegar uma vara e dar vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, no lombo deles, para o bem deles. Mas você nunca vai deixar ele. Por isso a Bíblia diz, pode uma mãe, veja, Deus compara o seu amor com nós, para que então podemos compreender. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que o cria. Todavia, eu não esqueço dos meus. Então, quando nós começamos a ver isso, irmãos, quando nós começamos a olhar isso, a nossa fé começa a crescer, para que nós possamos chegar na posição que devemos estar, para que então possa o rapto acontecer. Porque como falamos, há momentos, você sabe que parece que está tão difícil, está tão escuro, mas quando olhamos para os exemplos bíblicos, quando você olha para a vida de José do Egito, alguém que creio que todos nós nos espelhamos, todos nós admiramos, e lemos e vemos, e admiramos a atitude dele, admiramos a fé dele, a posição dele.
Mas veja, porventura não houve momentos que parecia que ele estava sozinho? Muitos momentos. Muitos momentos. Mas desde que a pessoa realmente tem esse contato com Deus, tem esse encontro com Deus, há uma âncora ali. Entende? Há uma mão invisível que está ao teu lado, que você não pode ver. Assim como quando os sírios, veja bem, cercaram Eliseu e o seu moço. Entende? E ali estava o exército inimigo cercado. E por certo, eu creio que era Geazi, né, o moço de Eliseu, estava todo apavorado, correndo para cá, correndo para lá, e que não conseguia compreender a calma de Eliseu. Por isso, irmãos, a fé, realmente a fé, ela ancora, ela traz uma calma. Você não espera a derrota, você sabe que você terá luta, terá aflição. Por isso a Bíblia diz em Salmo: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por quê? Porque nós somos o particular tesouro de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Não há derrota para um filho de Deus. Há luta, há aflições, muitas são de Salmo, mas o Senhor o livra de todos, não é de quase todos. Então nós tomamos isso para nós. São muitas as minhas lutas, são muitas as lutas da minha família, mas Ele vai me livrar de todas. Não sei como, não sei quando, mas Ele vai me livrar, e a nossa fé deve ancorar nisso. E ali, abrindo um parênteses aqui, depois voltamos em José para não fugir da linha. Talvez Geazi, por certo, não compreendia a calma de Eliseu. Eliseu, calmo, se fosse, né, tivesse a tradição nossa, quem sabe estava debaixo de uma árvore tomando um chimarrão tranquilo. Calmo. Tranquilo, e Geazi correndo para cá, correndo para lá e apavorado. Irmãos, aí está. É isso que precisamos. Por quê? Porque Geazi estava com seus olhos espirituais fechados. Ele não tinha uma visão espiritual, ele era um crente intelectual, ele era um crente natural, mas ele não tinha uma visão espiritual, ele não tinha tido os olhos abertos, enquanto o profeta Eliseu tinha visão espiritual. Então o profeta disse: Senhor, abra os olhos do moço. Ele abriu, e no momento que Deus abriu os olhos do moço, ele viu que mais é o que estava com eles do que os seus inimigos, que eles estavam com mais proteção do que os seus inimigos. Parecia que eles estavam perdidos. Um profeta e um auxiliar somente contra um exército, que seria? Quem sabe sem nem armamento, mas Deus estava ao lado deles. Então nós vemos que na caminhada de José, voltando aqui, quem sabe muitas das vezes ele pensou: eu estou sozinho. Sendo um jovem espiritual, sendo um jovem tendo sonhos espirituais, visão espiritual, sendo um jovem comprometido, sendo um jovem que realmente tinha responsabilidade, honrava seu pai, com isso atraiu o carinho do seu pai, e mesmo assim, ele obteve o quê? O ciúme, a raiva, a inveja dos seus irmãos. Quem sabe José poderia sentar num toco e dizer, como esse povo de Malaquias disse: o que me adiantou servir a Deus? O que adiantou eu ser um filho obediente a meu pai? O que adiantou eu temer a Deus? Agora eu tenho arrumado inimizade com meus irmãos, todos meus irmãos não me gostam, eu sou a ovelha negra da família. Do que tem adiantado? Mas ele seguiu, sendo um jovem espiritual, sendo um cristão, cabeça baixa, e Deus estava com ele. Aí está a revelação que temos que ter. Aí está, José estava na cova, mas Deus estava com ele na cova. Quem sabe ele não sabia, quem sabe ele não podia ver com certeza, mas ali estava Deus. Por quê? Porque nós somos o particular tesouro. Nós somos alguém que Deus se importa. Entende? Porque há uma diferença, vocês estão compreendendo? Entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, falando para o outro lado, Isaías diz: o ímpio diz meu Deus, ele não tem paz. Não tem paz. Mas vemos José caminhando.
Parece que estava sozinho, mas não estava. Foi para a cova, mas Deus estava com ele na cova. Entende? E nós, se nós andarmos no caminho de Deus, nós podemos entrar no problema, entrar em dificuldade, mas irmãos, em saber que Deus está comigo ali, irmãos, isso nos dá segurança, isso nos faz ser pessoas do rosto mais alegre, isso nos faz andar com mais segurança. Eu estou passando por isso, mas há uma coisa, sei que Deus está comigo. Por quê? Porque eu tenho procurado servi-lo. Por quê? Porque eu tenho feito como Jó, tenho andado e me desviado do mal. Tomamos como exemplo Jó. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, como o próprio Deus falou. Entrou no problema, mas ele era um homem que se desviava do mal. Mas quando ele estava no problema, Deus estava com ele no problema, segurando. Então nós vemos nessa trajetória de José, em todos os caminhos que ele caminhou, passou, Deus estava com ele. Quantas vezes, a Bíblia relata uma vez, por certo, quantas, até chegar naquele desfecho de que chegou da mulher agarrar ele, quantas olhadas ela já tinha dado. Quantas vezes ela tinha tentado insinuar José. Por que ele se manteve limpo? Por quê? Ele tinha sido vendido por seus irmãos, ele estava longe da sua terra, vamos dizer assim, longe do seu pai. Entende? Podemos dizer longe da sua igreja, mas por que ele se manteve firme? Por que ele pôde passar e chegar no fim desse caminho e ser tido como o tipo de Cristo, o tipo da perfeição? Só tem uma resposta. É que por onde ele passava, Deus estava com ele. Não era a força de José, assim como não é a minha força, mas era a força de Deus que estava naquele homem. Ele foi para a cova, mas Deus foi com ele na cova. Ele foi para a casa de Potifar, mas Deus foi com ele para a casa de Potifar. Ele foi para a cadeia, mas Deus estava com ele na cadeia. Mas chegou a hora dele subir ao trono. Chegou a hora dele levantar a bandeira da vitória. E assim acontece com cada um que serve a Deus. Há uma diferença. Há uma diferença clara. Há uma diferença nítida no final do caminho. Porque veja que quando chegou o jovem rico e ele não quis servir a Jesus, e Pedro fez aquela pergunta para Jesus, disse: e nós que temos deixado pai, mãe, assim por diante, nós temos deixado tudo para te servir, o que vamos ganhar? Disse Jesus: não há quem tenha deixado pai, mãe, fazenda, assim por diante, por amor a mim, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e ainda a vida eterna. Irmãos, mesmo que nós não recebêssemos nada nessa vida, nada, nem uma cura, nem uma bênção, nem um livramento, mas em saber que no nosso término, do nosso 70 ou 80 anos, encontraríamos Deus com os braços abertos e dizendo: vinde bendito do meu Pai, já seria motivo para corrermos por esses corredores. Mas Jesus não é um Deus minguado, Ele não é um Deus pobre, por isso Ele disse: não há quem tenha deixado. Aleluia! Ele não é um Deus minguado. Ele não é, essa palavra que eu queria dizer e não estava lembrando. Ele não é um pai desnaturado. Ele se importa por mim e por você. Por isso ele disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, fazenda, por amor a mim, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e ainda a vida eterna. Quantas coisas nós recebemos. Quantos de nós não estaríamos aqui se não for a graça de Deus? Quantos livramentos? Quem sabe o nosso avô, nosso bisavô foi protegido porque Deus sabia que através daquela linhagem viria você. Então ali estavam os anjos acampando. Quantas vezes, quantos livramentos?
Então, quando nós vemos essas coisas, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir a vocês isso. Me ajude. Então, quando nós começamos a ver essas coisas, o nosso coração começa a ser grato. Eu preguei uma mensagem que a gratidão move a Deus. A gratidão move a Deus. Você já parou para pensar? Por isso, sejamos pessoas gratas, sejamos pessoas agradecidas. A gratidão derrete o coração de Deus. É isso que Deus espera do seu povo, que sejamos gratos, que sejamos agradecidos por que Ele fez por nós. Abrindo um parênteses aqui, veja que quando aqueles leprosos chegaram diante de Jesus, agora não lembro se é 12 ou 10, me ajuda. 10 leprosos, né? Quando aqueles 10 leprosos chegaram diante de Jesus, o que vocês querem? Querem ser limpos. Jesus disse, então vão aos fariseus e se apresente a eles e assim por diante. E eles saíram correndo para ir ao sacerdote, melhor dizendo. Saíram correndo para ir ao sacerdote se apresentar. Mas quando eles olharam para o outro, a lepra caiu de um, caiu do outro, entende? E eles viram que estavam limpos. Irmãos, pense você na emoção, na alegria. Eles chegaram diante de Jesus e Jesus disse, então vai diante, se apresente diante do sacerdote. E eles saíram para se apresentar. E quando eles saíram, a lepra já tinha saído. Mas eles com aquela euforia e de ir correr, cada um ver o seu pai, cada um ver o seu filho, sua mãe, assim por diante, seguiram a sua caminhada. Mas teve um que foi grato, teve um que parou e disse, para aí, eu vou ter muito tempo para ver minha mãe, ver meu pai, meus filhos, mas eu preciso primeiro agradecer, reconhecer, agradecer aquele que me deu a liberdade, a limpeza. E essa gratidão moveu o coração de Deus. Aqueles 9 outros leprosos foram curados, ou receberam a cura do corpo. Porém, esse outro 10º recebeu a cura do corpo e a cura da alma. Por quê? Porque ele foi agradecido. E quando nós vemos isso, quando nós vemos as coisas de Deus, o amor de Deus, a importância que Ele tem por nós, nos torna pessoas gratas. Nos torna pessoas agradecidas. Por isso, irmãos, devemos ver, devemos parar nessa noite e olhar como diz a Escritura, e então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós falamos até agora somente do justo, mas paramos um pouco e olhamos o lado oposto, para ver a diferença. O irmão Brana conta aquela história daquela moça, que era uma cristã no tabernáculo, encontrou com aquela outra crente nominal. Aquela crente nominal, e disse, o teu pastor é um quadrado, você é uma saiúda, você é uma antiquada. Nosso pastor não proíbe essas coisas, nós não precisamos fazer isso. Em outras palavras, nós podemos nos pintar, podemos cortar o cabelo, podemos ir em bailes, podemos beber, podemos aproveitar a vida. Agora você é uma quadrada. Porém, há uma diferença. Há uma diferença que é visto mesmo aqui na terra. Porém, não sei se vocês conhecem bem a história quando aquela moça se encontrou no hospital morrendo. Ela chamou o seu pastor e disse, chame aquela moça a qual eu criticava, ela está certa. Seu mentiroso, por que você não me disse, falou ela ao seu pastor, que aquelas coisas que eu fazia eram erradas? Eu estou morrendo e indo para o inferno, porque você não falou isso. Mas nós temos tido o privilégio de ouvir a voz de Deus. Eu gosto daquele hino que diz assim, soberania, número 50 diz assim, soberania, um dia o Senhor me chamou e eu aceitei. Um dia Ele te chamou e você aceitou. Quando o irmão Brana estava ali passando por aquela situação difícil, aí entende, a sua esposa havia recentemente partido, e então ele em desespero, ele chamou ela, e Deus permitiu ela voltar.
E no livro do Mombrana, no livro Sobrenatural, número 2, o escritor relata que quando ela voltou, ela disse: Billy, por que você me chamou? Essa é a esperança do cristão, irmãos. Entende? Ela não disse, eu estou morrendo, indo para o inferno. Não! Não, mas ela disse, Billy, por que você me chamou? É tão calmo, essa hora é tão calmo. Essas palavras diz no livro. Eu estava caminhando por um lindo caminho, havia pássaros, havia palmeiras, e havia 2 de branco que estavam me conduzindo, e então eu vi ao longe você me chamar, e então voltei. Por que você me chamou? Então veremos a diferença. Então nós estamos vendo nessa noite a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora o triste, o duro é saber que muitas pessoas não valorizam, muitas pessoas não se importam, muitas pessoas não dão valor, mas quando nós paramos e olhamos isso, a nossa fé, irmãos, ela cresce. Por isso, irmãos, à medida que nós vamos caminhando nessa fé, à medida que nós vamos tendo esse encontro com Cristo no Calvário, irmãos, não tem jeito. Entende? Não tem jeito. Você pode olhar para os problemas aqui e ali, mas você sabe, eu não fui feito para o inferno, eu não fui feito para a derrota. Posso passar por problemas, mas a minha chegada é certa. Então, quando nós olhamos, irmãos, à medida que nós vamos entrando em Deus, a igreja está captando, à medida que nós vamos entrando em Deus, é como comparando um pintinho quando ele sai da casca. Um dia nós saímos da casca, do pecado, da denominação, do intelecto, do mundo, dos prazeres. Saímos dessa casca, mas quando saímos dessa casca, começamos a crescer em Cristo. E na medida que nós vamos crescendo em Cristo, mesmo se você quisesse entrar de volta na casca, não consegue mais. Você não serve mais. Mude a natureza do corvo uma vez, coloque nele uma natureza de pomba, mesmo que ele quisesse comer carniça, ele não consegue, a natureza foi mudada. Por isso aí está o segredo da vida cristã. Deve haver uma mudança de natureza, deve haver um crescimento espiritual, para que então não caibamos mais no mundo. Então, quando nós vemos essas coisas, vamos crescendo espiritualmente. Vamos nos tornando pessoas que realmente valorizam o Evangelho. Quando nós falamos uma coisa em brincadeira, aí nós pensamos, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria me portar assim. E nós vamos nos policiando, e há algo dentro de nós, isso é automático. Mas deixe a pessoa começar a olhar para o lado oposto, que acontece como aconteceu com Asaf. Então disse Rupe, por que você me chamou? É tão calmo. E ela segue dizendo, eles estão voltando, eu preciso ir. Eles estão voltando, Billy, eu preciso ir. Em outras palavras, eu preciso me despedir, deixa eu ir. Deixa eu ir para aquele lar. E eu gosto quando ela disse assim, Billy, você prega sobre isso. Você prega sobre isso, você prega sobre o batismo do Espírito Santo, mas você não tem noção quão precioso isso é, Billy. Você tem pregado tanto, você tem se desgastado tanto, mas você não imagina quão precioso é isso. E ela disse mais, Billy, esse precioso Espírito Santo ao qual nós recebemos, é o que está me levando ao lar. Igreja, capte isso, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos valorizar o que temos. Esse precioso Espírito Santo que nós recebemos é o que está me levando ao lar. Ela não disse, Billy, por que você não me disse que aquilo era, que eu deveria fazer isso e aquilo outro? Ela não disse isso. Eu estou morrendo indo para o inferno, Billy. Eu estou indo para o inferno, Billy. Não, foi diferente. Ela disse, por que você me chamou? É tão calmo. Eu estava indo. Prometa-me que você pregará o batismo do Espírito Santo. Prometa que você continuará pregando. Prometa que você continuará induzindo outros e outros e outros mais a entrar nesse caminho. Por isso, igreja, vamos entrar nesse caminho.
Deixe de lado o mundo. Deixe de lado os prazeres. Isso tudo fica aqui. Poderíamos ir mais, mas eu gosto, minha maneira gosto de ser bem simplificado e bater no prego bem batido. Vamos valorizar o que temos. Entende? Vamos realmente ser cristãos. Vamos ter realmente esse Espírito Santo. Dar atenção a Deus e valorizar o que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Nilton.